Boa noite! Temos um encontro marcado hoje sobre um tema muito importante, ergonomia, SST. Vamos entrando, sejam todos bem-vindos. Hoje o assunto é polêmico. Boa noite, Poli. Iremos falar sobre ergonomia, saúde mental e riscos psicossociais. Acredito que vai ser um debate muito importante, interessante e vai ajudar outros profissionais para tirar suas conclusões em relação à saúde ocupacional, à medicina do trabalho. Hoje eu tenho uma convidada muito especial também, a Janaína, que ela deve estar entrando. Convide os amigos para assistir essa live sobre ergonomia. Boa noite, bem-vindo, Maicon. Como vão vocês? E a saúde mental? Fazendo muito origami por aí? Olá! A nossa convidada já entrou. Bom, qual é o objetivo da live? Vou falar antes de chamar a nossa convidada especial. O objetivo é abordar essa temática que está em tanta evidência nos dias de hoje. Quem tem acompanhado esse mundo do trabalho, principalmente nas atualizações das leis voltadas aí às normas regulamentadoras, o LinkedIn está super em alta esse tema riscos psicossociais. Então, o objetivo hoje é trabalhar sobre esse tema baseado nas nossas experiências. Para quem não me conhece, eu sou Natália Araújo, consultora integrativa, trabalho já há 11 anos com saúde do trabalhador. Dentre essas abordagens, a ergonomia. Então, a nossa convidada também é ergonomista, fisioterapeuta, assim como eu, e ela tem mais experiência do que eu, né? E eu vou já vou fazer o convite para ela aceitar aqui, para a gente conversar juntas. Riscos psicossociais, muita confusão no mercado, infelizmente, né? Boa noite, sejam bem-vindos. Vai encaminhando para os seus amigos do SST. Olá, boa seja noite, Nath. Obrigada. Hoje temos um tema polêmico, sim, não, com certeza? Com toda certeza. Nossa, eu penso que essa questão da ergonomia, né, ela vem crescendo cada vez mais e os desafios vêm sendo cada vez mais intensificados com essas novas mudanças das NRs, né? Então, assim, para que vocês que estejam aqui comigo, nos acompanhando, vou deixar a Jana falar, né, se apresentar, mas eu quero já apresentar que ela é uma pessoa muito especial, uma amiga aí da pós-graduação em ergonomia pelo Senac. Eu tive a honra de conhecer e aí nós vamos trocar uma figurinha. Seja bem-vinda, se apresente, amiga. Obrigada, Nath. Prazer para todo mundo que está aqui. Eu me chamo Janaína, sou fisioterapeuta, especialista em ergonomia pelo Senac. Hoje, atualmente, estudo engenharia de produção também. Sou formada pela Escola Ocra com certificação em ouro, em todos os métodos da escola. Estamos aí na área um pouquinho mais de 16 anos, contribuindo aí na parte da saúde do trabalhador, desenvolvendo estratégias inovadoras e transformadoras aí para a saúde e o bem-estar do trabalhador e também da empresa. Maravilha! Para vocês que estão entrando, nós vamos falar sobre risco psicossocial, o ponto de vista baseado nas nossas experiências, no que nós estamos estudando atualmente, mas para fazer um contexto para que você que ainda está iniciando na ergonomia, não sabe qual caminho seguir, nós vamos fundamentar sobre os conceitos, as práticas da ergonomia. Então, fique até o final,
porque nós vamos aí dar andamento nessa questão de pontos de vista baseado em lei, né? O Maicon, o NR1, deixa bem claro os riscos psicossociais, está no viés da ergonomia organizacional, cognitiva, meio ambiente. É isso mesmo. Jana, eu vou te fazer uma pergunta. Qual a importância de nós olharmos, né, o pilar saúde do trabalhador, considerando o indivíduo e suas particularidades, por exemplo, e ele inserido no seu ambiente de trabalho, na sua função, no seu cargo? Ótima pergunta, Nath. Vamos lá. Então, olhar para a saúde do trabalhador, ela é fundamental, tanto para o indivíduo quanto para o desempenho que ele faz, para a sua função, né? Quando nós cuidamos da saúde no ambiente de trabalho, nós estamos investindo na qualidade de vida da pessoa, que vai muito além só das dores dela. Ela conta também com a saúde mental, bem-estar, motivação. Tudo isso a gente precisa para ele estar desempenhando o cargo dele. E quando a gente também pensa ele inserido na função, as atividades, o que ele faz, isso também ganha uma relevância. Por quê? Cada atividade ela tem uma demanda específica, ela tem uma exigência, ou física, ou cognitiva, mas ela exige daquele trabalhador. Então, ajustar o posto de trabalho às necessidades daquele trabalhador, daquela pessoa, ela é fundamental. Que ela não só previne, não só cuida da saúde, mas também aumenta a produtividade e a satisfação dessa pessoa diante do trabalho. Então, sempre é fundamental a gente exercer o nosso olhar em cima do trabalhador, em cima dessa função na qual ele está inserido, né? Das atividades a qual ele pertence. Então, eu vou discorrer um pouquinho sobre algumas contradições que eu tenho observado, baseado assim na minha experiência. Nós temos hoje no mercado de trabalho, falando sobre ergonomista, uma função totalmente interdisciplinar. Então, podemos ter um engenheiro, podemos ter um médico, um enfermeiro, terapeuta ocupacional, educador físico. São vários profissionais atuantes na ergonomia, mas cada profissional exerce um papel importante. E ele vai levar a ênfase dele em uma técnica que ele ache mais conveniente. É claro que quando falamos em ergonomia NR17, nós precisamos avaliar os 3 fatores: carga física, cognitiva e organizacional. Mas assim, eu sendo fisioterapeuta atuante nesses 11 anos, mais em saúde do trabalhador do que propriamente ergonomia, é claro que ela está sempre intrínseca no meu trabalho, mas o meu forte sempre foi a avaliação individual do trabalhador. E isso de formiguinha a formiguinha vai crescendo na questão do grupo, né? Que você avalia as características individuais daquele trabalhador e também todo o contexto inserido naquele ambiente, naquele mesmo local de trabalho. E tem ergonomistas que eles são mais voltados à própria ergonomia em si, né? Não faz aquela avaliação individual. No que eu quero dizer, avaliações admissionais, por exemplo, que o fisioterapeuta tem competência, tem aptidão para estar fazendo, principalmente levando em consideração o aparelho locomotor, osteomuscular, né? Então, a gente sempre fez um trabalho voltado a isso. Então, existem essas particularidades. Então, assim, eu vejo algumas pessoas falando, é um indivíduo, risco psicossocial. Não, é um ambiente de trabalho. Então, fiquem aí que nós vamos falar sobre isso. Vamos com calma que nós já vamos chegar. Mas eu acho que justamente é esse equilíbrio, né? Entre as condições do trabalho e o indivíduo. A gente, como ergonomista, a gente sempre tem que pensar nesse foco, o equilíbrio entre o indivíduo e as condições de trabalho. Com essas condições que eu vou conseguir uma saúde melhor, ou eu vou evitar o adoecimento daquele trabalhador. Sim. Jana, qual a importância, né, o impacto da ergonomia e dos programas de saúde, né, de um modo geral, nessa competitividade empresarial? Você acha que é vantagem para essa empresa ter tanto a ergonomia e os programas de saúde vinculados? Eu já sou apaixonada pela área, né? Mas assim, é super importante. A gente não dá nem conta de quanto isso é benéfico, de quanto isso é importante. Então, quando a empresa ela investe na saúde do trabalhador, ela não só está evitando afastamento ou reduzindo custos com a saúde. Ela também está criando um ambiente onde as pessoas se sentem melhor, consegue trabalhar com mais conforto, com maior segurança.
isso daí acaba refletindo na produtividade também. Uma pessoa que não sente dor, que está motivado, se sente cuidado, ele produz mais. Ele tem uma qualidade melhor, ele produz com qualidade também, tá? Então, eles ajudam a otimizar os processos, eliminando desperdícios. E fora isso, a ergonomia e os programas de saúde também, ela ajuda em outro ponto importante que a gente está com bastante falta, que é a retenção de talento. Quantas empresas estão sofrendo com mão de obra? Quantas empresas faz um processo todo cuidadoso para recrutar, para treinar aquela pessoa e a hora que ela está no ápice, ele perde essa pessoa. Por que está perdendo essa pessoa? Será que essa pessoa está saindo porque ela não se sente valorizada? Será que teriam coisas para melhorar? Então, assim, a ergonomia ela não vai cuidar só da postura, como a maioria pensa, na ergonomia só vê a postura. Não, a gente vai muito além disso. A gente faz principalmente essa parte de retenção de talento, porque a gente melhorando um ambiente de trabalho, a gente consegue reter um trabalhador ali. A gente consegue diminuir a rotatividade naquela empresa, né? Então, assim, a ergonomia não é luxo e não é custo, elas são investimentos estratégicos. Então, uma empresa que pensa em ergonomia, ela consegue manter essa competitividade, porque a ergonomia entra em um dos fatores estratégicos da empresa também. Muito bem. E assim, quando nós falamos da função ergonomia na empresa, isso vai muito particular daquela gestão. O mais importante para que isso tudo aconteça é a autonomia que esse profissional tem perante aquele contexto. Vamos pensar uma empresa pequena, média e grande porte. Qual é a estrutura organizacional dessa empresa? Ela tem o SESMIT ou ela não tem? O trabalho de ergonomia é mais envolvido com recursos humanos ou com a segurança do trabalho? Isso tudo vai influenciar até que ponto essa autonomia da ergonomia para fazer um bom trabalho, porque nós temos hoje ainda muita incerteza em relação ao que a ergonomia faz. Então, as empresas muitas vezes solicitam o ergonomista, mas nem sabem de fato o que ele faz. E nós estamos falando de profissionais com formação, por exemplo. Né? Então, aí, de repente, o ergonomista solicita dados da empresa, a empresa tem dificuldade de liberar esses dados e isso dificulta muito o trabalho do ergonomista. Então, é claro, se o ergonomista tem a autonomia dele, consegue fazer o trabalho dele, né? Conforme o que for importante para agregar de informação nesse estudo, é muito importante que a empresa tenha consciência disso, né? Porque o ergonomista ele não faz milagre sozinho, ele precisa do apoio da alta gestão, principalmente, não é verdade, Jana? Precisamos de duas coisas, né, Nath? Primeiro, não fazer ergonomia só de papel, porque uma grande parte das empresas investem em nós, nos contratam, mas apenas para fazer luz à fiscalização. Ah, eu tenho um trabalho, porém aquele trabalho não sai ali do papel, não sai do plano de ação, né? E nós temos um segundo problema, que a gente faz o plano de ação, tudo bonitinho, só que a hora que chega na alta gerência, eles bloqueiam. Ah, isso não é necessário agora, isso não é necessário. Então, assim, eles precisam entender que para a gente ter esses resultados, a gente depende deles. A gente mostra a luz, né? A gente dá uma luz, mas a gente precisa deles de volta. E assim como você falou dos dados organizacionais, isso daí é fundamental para que a gente faça uma ergonomia científica, com valor. Para que a gente não saia no achismo. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Então, assim, é fundamental que a gente acesse dados de absenteísmo, produtividade, rotatividade, para que a gente consiga desenvolver um trabalho de excelência, tanto na parte de gestão de absenteísmo, quanto na parte mesmo de o quanto aquele trabalho pode estar sobrecarregando ou não o trabalhador. Porque uma diferença organizacional ela pontua, ela faz uma diferença na nossa ferramenta ali que a gente está gerindo. O Maicon diz que a ergonomia é vida, concordo plenamente. Vamos também, deixando aí Maicon, os comentários. somos apaixonadas pela ergonomia. Jana, como os dois fatores, né? A ergonomia e a saúde pode se conversar e quais os benefícios organizacionais de investir nessa área? Embora a gente já tenha falado sobre isso, é claro que aqui somos duas fisioterapeutas, então nós vamos puxar a sardinha para a saúde,
porque o foco aqui é saúde mental e risco psicossocial. Mas, assim, é claro que a ergonomia, para quem ainda não conhece muito, ela vem nessa questão da segurança, da eficiência, da saúde, né? Então, é um composto compilado de pilares importantes, mas aqui o objetivo hoje é tratar a saúde, não é mesmo? Sim. Nath, melhor do que você para falar, né? Você que é da área da ergonomia e tá buscando aí totalmente a área da saúde relacionada. Então, assim, ergonomia e saúde, eles caminham lado a lado, né? A ergonomia, ela adapta o posto de trabalho, o ambiente de trabalho às necessidades humanas, às necessidades daquele trabalhador. Enquanto a saúde é diretamente influenciada por essas condições. Então, se eu tenho um ambiente inadequado, vamos pensar numa situação mais clara. Se eu faço lá, ponho o meu trabalhador carregar caixas de 50 quilos, 60 quilos, isso daí vai impactar diretamente na saúde dele. Então, eu preciso melhorar as minhas condições para também, melhorando as minhas condições, eu melhoro a parte de ergonomia e melhoro a saúde dele. Então, quando falamos de ergonomia, falamos em prevenir lesões, reduzir dores e promover esse conforto físico e mental. Isso vai impactar diretamente na saúde deles, evitando as doenças, dores na coluna, pescoço, reduzindo fadiga. E para as organizações, ele também traz diversos benefícios. Aumento da produtividade. Agora vamos falar um pouquinho sobre o que eles gostam, né? Sobre o que a empresa gosta. Então, a ergonomia ela vai trazer um aumento de produtividade. O trabalhador menos fadigado, menos cansado, ele vai cometer menos erro. Isso daí vai gerar menos retrabalho. Há uma redução de absenteísmo, né? Porque a gente vai estar prevenindo aí doenças ocupacionais, vai estar promovendo o bem-estar e, além do mais, reduzindo o custo com saúde. Custo de funcionário afastado, de tratamento médico, de indenizações, né? Além disso, ergonomia, ela vai melhorar o clima organizacional, porque logo a gente vai falar disso, mas a gente trabalha diretamente aí sobre os aspectos relacionados às condições do trabalho, então melhora o clima organizacional, promove satisfação, engajamento. Então, eu acho que é isso. Ergonomia não é só conforto, né? Ela é muito mais abrangente que só o conforto. Eu falo que a ergonomia ela está em todos os contextos do trabalho. Eu sou aquela profissional de qualquer BO do trabalho, eu consigo provar que tem situações pontuais e complexas da ergonomia. Sim, a gente vê acidentes. Sim. Muitas das vezes os técnicos, né, ou os próprios gestores vão investigar o acidente como o acidente. Mas naquele acidente a gente pode ter riscos ergonômicos. A gente pode ter um trabalhador que estava fadigado e levou aquele risco. Ou a gente pode ter um equipamento que está fora dos ajustes e que ele teve que fazer uma posição, um gesto e levou aquele acidente. Então, a ergonomia vai além do conforto, ela envolve até o acidente de trabalho, muitas das vezes. E a questão até da linha de estudo do Hudson Couto, né? Em relação a 40% dos acidentes que ele investigou aí, acho que é cerca de 900 e pouco estudos que ele fez, essa investigação com a equipe dele, 40% tem associação direta com a ergonomia, a falta da ergonomia, né? Diretamente. E olha quantos indiretos nós também podemos ter aí. É muito bom. As empresas, de um modo geral, é claro que quando generalizamos, existem as empresas que gostam da ergonomia, mesmo sem aquela pressão de cumprir lei, né? Porque a ergonomia, ela, por mais que ela traz inúmeros benefícios, ela é uma obrigatoriedade legal, né? Então, não é assim, eu vou fazer bonito, eu vou implantar ergonomia. Não, você está cumprindo a lei. Mas muitas empresas consideram a ergonomia ou qualquer tipo de programa, né, que traga essa prevenção em relação à saúde do trabalhador como um custo, né, empresarial. Então, muitas vezes, a empresa ela enxerga esse profissional como um custo. Inclusive, eu lembro, no início da minha carreira, conversando com a diretoria de uma empresa, foi falado isso para mim e isso me marcou. Eu ainda não trabalhava na área, eu fazia pós-graduação em fisioterapia do trabalho lá em 2012, mas ainda não tinha entrado no mercado de trabalho. E aí eu tive a oportunidade de apresentar o meu trabalho para uma diretoria
enviei um projeto, né? E eles falaram, assim, na maior tranquilidade, que infelizmente eles não tinham essa visão do benefício, isso em 2012, né? Que para eles isso ainda era um custo muito grande. E pela minha inexperiência na época, eu não soube de forma alguma mostrar para eles, né, que isso era algo errado, equivocado, não é verdade? O que você acha em relação a essa visão da ergonomia como um custo empresarial? Então, lá. Eu acho, Nath, que ainda muitas das empresas não têm essa cultura, tá? Da ergonomia. Muitas das empresas ainda acham que a ergonomia ela é um custo. Infelizmente, ela vai chamar nós hora que bate a fiscalização, hora que tem uma perícia, daí eles nos procuram. Mas graças aí às atualizações das normas, nós estamos conseguindo avançar e graças assim profissionais, né? A gente atuando na área, a gente tendo aí uma expertise, a gente está conseguindo mostrar para eles que a ergonomia não é custo. Pelo contrário, né? A ergonomia, a falta de ergonomia é um custo ainda maior, só que de forma silenciosa, né? Sim. Ela vai criando custos aí ao longo do processo. Que custos são esses, Janaína? Aumento de absenteísmo. Ah, mas minha empresa não tem absenteísmo, a taxa é baixa. Mas e o presenteísmo? A pessoa está ali mesmo executando a tarefa? Ou a pessoa está tão cansada que ela não está conseguindo produzir mais o que precisava? Quando a gente fala de uma linha de produção, a gente consegue ver mais fácil se a pessoa está produzindo ou não. Agora, quando a gente fala fora da linha de produção, a gente tem inúmeras situações de presenteísmo. A pessoa está ali, mas ela não está fazendo nada, ela não está rendendo. Então, a ergonomia ela consegue tratar isso. Queda na produtividade, qualidade de trabalho. Então, colaboradores desconfortáveis. Então, quando a gente não tem ergonomia, quando a gente não proporciona um ambiente confortável, aquilo ali pode gerar dor, aquilo ali pode fazer ele fadigar, pode criar, impactar diretamente na qualidade do trabalho e na capacidade que ele entrega o trabalho. A falta de ergonomia pode gerar custos, né? Aumento de custos de saúde, indenizações. Quantas empresas, quantos funcionários saem da empresa e coloca a empresa no pau, na justiça, por, por questões de ergonomia ou por questões da pausa, que não está tendo pausa. Está muito comum hoje empresas serem autuadas, notificadas aí por causa das questões das pausas, que não investiram nas pausas, né? Falta de ergonomia, ela cria uma rotatividade. Então, ou o trabalhador lesiona, ou o trabalhador não está contente. Isso vai criando uma rotatividade ali, ele buscando empresas melhores, né? Clima organizacional. Imagina uma empresa que não tem ergonomia, que tem um chefe ali que fica toda hora cobrando, 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 aumentando meta, tal. Isso daí vai impactar também no clima organizacional da empresa, vai gerar desmotivação. A falta de ergonomia vai gerar aí um dano à imagem corporativa. Empresas que não cuidam da saúde do trabalhador, ela pode ter uma reputação prejudicada, mesmo frente ao Ministério do Trabalho, certo? Frente à sociedade e frente ao Ministério do Trabalho. Ou seja, ergonomia, ela, se não investir, realmente ela é um custo, tá? E ela vai ajudar aí na produtividade, qualidade e competitividade da empresa. Sim. É muito importante essa questão de olhar. Essa empresa ela tem absenteísmo médico? É uma empresa que está sempre precisando de mão de obra porque as pessoas entram e saem a todo momento. Né? As pessoas que trabalham ali estão satisfeitas com o seu trabalho? É importante a empresa saber desses indicadores. Quem pode trabalhar com isso, né? Recursos humanos? Pode. A segurança do trabalho? Pode, né? Todos os departamentos, mas a ergonomia ela tem esse viés, que é avaliar esse ambiente de trabalho considerando as características psicofisiológicas dos trabalhadores. Então, de certa forma, são avaliações individuais, são avaliações das situações de trabalho, conforme as demandas que vão acontecendo, e isso vai dando grandes diagnósticos. Dentre esses diagnósticos, hoje eu vejo um problema assim que é muito grave,
e que não é falado muito nessas questões de saúde mental, risco psicossocial, que é a questão da comunicação. Sim. A comunicação, ela afeta não só um relacionamento entre um casal, mas como afeta os departamentos de uma empresa, seja ela pequena, média ou grande empresa. Concorda comigo ou não, essa questão da comunicação? Sim, ela é um dos principais itens dos riscos psicossocial. A falta dela, ela vai gerar um estresse naquele trabalhador, vai gerar um retrabalho. Ela é um dos principais itens que a gente precisa atuar também. Jana, você trabalha, né, com ergonomia e também com programas de saúde, como por exemplo a ginástica laboral. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso lá na frente, mas eu gostaria de saber se você tem algum exemplo de empresa que implantou ergonomia, algum tipo de qualidade, né, programa de bem-estar, qualidade de vida no trabalho, para falar para nós. Tá, vamos lá. Eu tenho uma empresa que eu trabalho com ela há 3 anos. Todos os trabalhadores eram 99% sedentários. E a gente começou com um programa de ginástica laboral, começamos a implantar ginástica laboral 3 vezes na semana, e depois fomos evoluindo até a gestão da empresa, né? Agora nós fazemos a gestão da empresa também. Só no programa de saúde, no programa de ginástica, a gente teve melhoras, né? Porque daí a gente faz questionário de percepção do trabalhador, como que ele sente, se teve benefícios. A gente teve mais de 80% de benefícios alcançados aí para o trabalhador. Seja com redução de dor, seja com melhora de produtividade na percepção dele, seja com alongamento, flexibilidade, que ele se sentiu mais flexível, melhora do sono, melhora do relacionamento interpessoal com os amigos dele, porque a ginástica ele criou um ambiente que ele conseguiu melhorar a comunicação com os amigos, então a gente tem uma percepção muito boa. E em relação à gestão de ergonomia, melhor ainda, né? Quando a gente começa a introduzir a ergonomia de fato, as melhorias no ambiente de trabalho, a gente começa a ter respostas do trabalhador que chega até nós falando assim, nossa, eu tinha dor até ontem, hoje eu não tenho mais, aquilo lá que mudou. Às vezes um ajuste na mesa, um maquinário que você dá novo, que você nem investe tanto, que você dá, ele, nossa, melhor a qualidade. Então, assim, a gente tem uma redução de absenteísmo e um relato de melhora de percepção do trabalhador acima de 80%. Maravilha. É muito importante essa questão dos programas, porque agora, como foca a saúde mental, né, a questão dos programas de bem-estar, vinculado ou não a risco psicossocial, quem que vai atuar, qual o profissional. Então, estão surgindo vários serviços, né? Dentre eles, programas de vida e de bem-estar. Então, assim, a ergonomia é uma lei, né? A empresa é obrigada a tratar sobre isso. Paralelo a isso, a ginástica laboral é um programa, né, que visa tanto a conscientização, a prevenção das LERDORs, trabalha também o clima organizacional, então toda essa questão de você retirar o trabalhador daquele ambiente lá laboral que muitas vezes está com alto risco de repetitividade, alto risco de fadiga, né? Então, ele saindo daquele setor de trabalho para poder fazer algo em benefício a ele, mas que também o conjunto de pessoas que ali estão, eles se sentem importantes, pertencentes. Nossa, a empresa, ela dedica isso para nós, né? Seja através da educação, da conscientização, né? Dessa prevenção. Então, esses programas, eles são importantes, mas vamos voltar a falar da ergonomia, né? Que é Deixa eu falar só um ponto que eu esqueci. Lembra lá que eu falei que 99% era sedentário? Sim. Hoje, eu já tenho nessa equipe pelo menos 30% participando de caminhadas, de academias. Então, assim, eles perceberam que aquilo lá, isso daí foi conscientização do programa de qualidade de vida. Eles perceberam que aquilo lá era bom para a saúde deles e foram procurar programas, foram procurar, assim, acompanhamento fora da empresa também.
E é que nem você falou, ele se sente uma motivação pertencente à empresa, né? Eles não vê mais como um custo, eles dizem assim, nossa, a empresa está cuidando de mim, a empresa está me trazendo programas para cuidar da nossa vida. Porém, devemos lembrar que um não anda sem o outro, né? Um programa de ergonomia, um programa de ginástica laboral, para ele ser bem executado, a gente não pode esquecer da área da ergonomia também. Sim. E isso é uma realidade, né, para todas as empresas, a questão do sobrepeso, da obesidade. A empresa ela não consegue, né, atuar diretamente nessas questões de fazer com que esse trabalhador emagreça, por exemplo. Mas se é uma empresa comprometida na saúde, né, nessa visão integral, ela vai se preocupar, por exemplo, como está o restaurante dessa empresa, o cardápio, né? Se tem esse restaurante dentro da empresa, como que está essa alimentação. É importante aproveitar CIPAT, por exemplo, que fala sobre prevenção de doenças, de acidentes de trabalho, tratar sobre esses temas. Em outros momentos também, de despertar nesse trabalhador a importância dele se cuidar. E a empresa, ela ganha no sentido de que se ela consegue despertar, sensibilizar aquele trabalhador de que ele precisa se cuidar, a empresa ela vai sair ganhando, porque ela ainda reduz essa chance desse trabalhador se acidentar, se afastar, seja por auxílio doença ou até mesmo um acidente de trabalho. Nós sabemos que sobrepeso e obesidade, se eu tenho uma atividade de trabalho que exige esforço físico, transporte manual de cargas, ele não vai ter a mesma aptidão de um trabalhador que faz musculação, por exemplo, que cuida da alimentação dele, que consegue dormir às 10 horas da noite para estar disposto no outro dia cedo. Então, é onde eu falo que é importante tratar dos riscos laborais, sim, mas a empresa ela pode muito bem tratar sobre esses programas de qualidade de vida, visando essa visão estratégica, né? Porque se nós formos depender do trabalhador ir lá, ter a boa vontade, se cuidar, infelizmente hoje é uma minoria, porque tá todo mundo cansado, quer chegar em casa, quer abrir pacotinho, uma comida rápida, uma comida barata, porque a falta do dinheiro é uma questão muito importante, né? Então, assim, é onde a pessoa vai entrando em sobrepeso, obesidade e vai tendo piora nesses quadros de saúde, inclusive. E é muito cultural também, né, Nath? Quando você cria um ambiente cultural que ele te proporciona você pensar na tua saúde, pensar na tua alimentação, pensar no seu o que fazer fora para manter bem, você acaba conscientizando, sensibilizando esse trabalhador também, né? A gente tem que pensar que nós temos uma pessoa só. Tanto a que está lá dentro da empresa quanto ela está fora, ela é uma pessoa só. Então, se a gente quer um profissional, uma pessoa boa ali, se a gente não quer que ele adoeça, a gente tem que pensar, pelo menos se a gente não consegue levar ele para academia, que a gente não consegue, pelo menos sensibilizar ele para ele conseguir, né, procurar essa porta. Jana, e voltando a falar da ergonomia, né? Qual é o principal desafio da atualidade? O que nós, ergonomistas, na sua visão, está enfrentando de maior dificuldade? Ô, Nath, eu acho que assim, ó, o maior desafio é as empresas entender que a gente ainda não é custo, que ergonomia não é um programa de luxo, né? E que a ergonomia não é apenas para cumprir normas, que nós vamos muito além disso, que a gente vai muito mais além de só trazer o conforto. A gente age também ali na estratégia competitiva da empresa. Então, eu acho que o nosso maior desafio é isso. Quando a empresa sente alguma queda monetária, primeira coisa, vamos cortar os programas que não são essenciais. E o que ela corta? Todos os programas de saúde, ergonomia, e isso acaba impactando na produtividade dela. Imagina um trabalhador que está com um programa ali de ergonomia 5, 6, 7 anos, do nada é cortado. Isso daí vai gerar nele o quê? Nossa, eu estava tendo um benefício da empresa, agora a empresa tirou. Isso também gera uma desmotivação. Então, eu acho que nesse sentido, a pior coisa para nós ainda é esse sentido, que muitas empresas não têm ainda a cultura
que nós somos ainda itens importantes deles, dentro deles. Assim como um administrador é importante, assim como o RH, assim como o técnico de segurança, a gente também vem para somar aí nessa empresa e não para gerar um custo. Infelizmente, né, nós temos uma situação aí que acontece na maior parte das empresas, que é o cumprimento da lei. Então, se aqui fala que a minha empresa precisa do SESMIT, eu preciso só disso. Então, o ergonomista não é obrigatório, o fisioterapeuta não é obrigatório, o psicólogo não é obrigatório. E acaba que quadros enxutos do SESMIT ali, tomando conta de várias coisas ao mesmo tempo, e aí acaba que a saúde e a segurança deixa a desejar, porque vamos pensar que o médico do trabalho, ele vai ter a individualidade dele também, porque muitos dos médicos, eles estão ali para atender essa questão da aptidão, né, da atestado de saúde ocupacional, faz o monitoramento dos riscos, né, se aquele trabalhador está apto ou não a desempenhar aquela atividade, mas quando nós temos uma equipe de trabalho que trabalha de forma integrada, né? Cada um no seu pilar e somando para a empresa, independente de cumprimento de lei, né? Isso é mais importante. Isso vai muito da demanda daquela empresa. É uma empresa que afasta demais, né? O pessoal da saúde ocupacional, que eu acho muito importante, temos enfermeira do trabalho aqui que eu vi, o quanto esses profissionais trabalham a enfermagem do trabalho, junto com a medicina do trabalho, os técnicos de enfermagem na saúde ocupacional, trabalham nessa questão de dar conta de tudo. Eu preciso dar conta de atestado, eu preciso dar conta de integração, eu preciso dar conta de fazer a gestão, gerenciamento, de dar suporte para outros profissionais, como o médico do trabalho, como a fonoaudióloga no trabalho, se lá tem um psicólogo. Então, assim, se é uma empresa que ela está lá constantemente recebendo visitas do Ministério do Trabalho, está com TAC, alto índice de absenteísmo médico, né? Aqueles setores com vários afastados, seja por auxílio-doença, porque às vezes nós temos o trabalhador que ele afasta por um auxílio-doença, mas que na verdade ele conseguiu um meio de se afastar, porque ele não quer estar presente ali naquele trabalho dele. Então ele acha, eu tô com uma hernia de disco, tô com dor. E não que ele não esteja sentindo isso, mas se ele identifica que ele tem uma doença e uma possibilidade de afastar, ele vai tentar fazer isso. E às vezes ele vai cair lá na questão de auxílio-doença, mas na verdade ele tentou se afastar porque ele não quer estar naquele lugar. E ele, como segurado do INSS, vai tentar o benefício. É o que nós estamos vivendo hoje. Todo mundo quer ter o benefício sem precisar trabalhar. Então, daí vem essa pressão do governo, que nós vamos falar mais adiante em relação dessa nova mudança da lei, mas o quanto isso é complexo e se as empresas fazem o certo, elas vão sair ganhando, né? As empresas que já estão preocupadas com saúde mental, já implementaram, já estão atuando com os riscos psicossociais, perante essa lei que surgiu recentemente, essa mudança, não vai ter problema. Não é verdade? Com certeza. E você falou aí sobre o afastamento, né, do INSS. Quando a gente trabalha uma gestão de absenteísmo, a gente avalia o trabalhador, né? Normalmente os ergonomistas, os fisioterapeutas que trabalham com isso, no retorno, eles avaliam aquele trabalhador, eles avaliam se aquilo lá realmente está relacionado ao trabalho, se tá, o que nós podemos fazer para melhorar. E diante desses programas, quando bem implantado, a gente consegue também reduzir essas falsas queixas, porque aquele trabalhador sabe que vai voltar e ele vai passar por uma avaliação e ele vai ser questionado, vai ser perguntado, mas não questionado para saber se era verdade ou não o atestado, mas sim para poder melhorar a saúde dele. Então, depois de implantado, o que eu vejo nos meus programas, acaba fazendo uma redução nesses atestados. Que às vezes a pessoa ia lá no médico e falava assim, tô com uma dor nas costas. Daí o médico dava atestado mesmo sem afastamento, mas o médico dava atestado 2, 3 dias.
Então, ele sabe que agora ele vai passar por um profissional que vai avaliar ele. Então, eu percebo que quando bem implantado, está havendo uma diminuição nesses atestados aí, aleatórios que se diziam do trabalho. Isso é muito importante, faz parte da minha experiência também ter essa avaliação e o quanto é rico o profissional nessas condições, né, de avaliação de aptidão física, cinesiológico-funcional, que é o caso do fisioterapeuta inserido nas indústrias, e parte desses fisioterapeutas são ergonomistas, quando ele faz uma avaliação dessa e ele conhece toda a atividade laboral, todos os setores, então ele consegue conversar a língua desse trabalhador. Então, assim, consegue entender as dores do trabalhador, porque ele conhece aquele ambiente de trabalho, conhece a atividade. Ele também consegue compreender, né, que aquilo não está certo. Por exemplo, quando o trabalhador se afasta e ele passa por uma perícia do INSS, ele vai falar que aquele trabalho dele é terrível, que ele sobe e desce escada o dia inteiro, por isso ele precisa do afastamento do joelho. Mas quando ele vem para nós com essa verbalização, nós conseguimos falar, nossa, mas você sobe e desce escada uma vez ao turno, né? Não é toda a jornada de trabalho, né? Então, assim, é onde nós vamos funilando essas questões de irregularidades, né? De intenções, porque o ser humano, ele pode ser bom ou ruim, né? Então, assim, claro que a preocupação da ergonomia é avaliar o grupo, né? A situação ali. Mas é importante considerar esses desvios também em benefício da empresa e até mesmo o trabalhador, né? Fazendo com que ele entenda realmente que aquela atividade não é a causadora daquele problema no joelho, que foi o exemplo, né? E encaminhando esse trabalhador para o profissional adequado, que é o ortopedista, que é um fisioterapeuta, né? Que é a equipe que pode cuidar dele fora daquele ambiente de trabalho, porque afinal de contas ali não é um risco ergonômico, E por exemplo. para fazer a reabilitação, né? Porque senão ele entende que o problema é o trabalho e qual que é a ideia dele. Ah, se eu sair do trabalho ou se eu for colocado em outro posto, acaba. E isso não é verdade. Então, a gente precisa fazer com que ele entenda isso também, que ele precisa de outro meio. Às vezes um fortalecimento, procurar outros profissionais para que a saúde dele se restabeleça. Em relação agora, vamos começar a falar de saúde mental, risco psicossocial. Em relação ao cumprimento de normas regulamentadoras, o que você está achando desse movimento, né? Dessas mudanças, atualizações de normas regulamentadoras, principalmente no contexto da NR17? Nath, depois que houve essa atualização das normas, eu achei positiva, pois eu acho que ela gera assim, reforçar para a empresa a importância da segurança e da saúde no trabalho, né? E elas trazem uma abordagem mais humanizada. Então, assim, depois da atualização delas, eu sinto que as empresas estão mais proativas, elas estão procurando nós para poder tratar desse trabalhador. E o fato da NR1, né? Da entrada da NR1, atualizações aí, e a NR17 está constantemente sendo atualizada, ela está fazendo um efeito positivo nas empresas, porque elas forçam as organizações a se adequarem, né? A procurarem a proteção do trabalhador, a fazer um programa de gerenciamento de risco, onde aquela condição ela vai ser avaliada continuadamente, né? E não só colocar o ergonomista ali para fazer um papel, cumprir a legislação e mandar ele embora. Não. Com a NR1, as empresas estão entendendo que a ergonomia também é um programa contínuo de avaliação, mudança, avaliação, mudança. E isso gerou um efeito positivo. Pelo menos eu na área, depois dessas atualizações, recebo bem mais orçamento e bem mais programas de gestão do que antes era pontual. Ai, faz o documento e pronto, a gente acabou pelo documento. Então, eu vejo como positiva, eu amei. E você, o que achou? Então, o ergonomista ele é sempre otimista e esperançoso, que assim permaneça, né?
Bom, não tenho tanta experiência, 11 anos que eu estou acompanhando esse mercado da ergonomia, né? Vamos pensar nos nossos professores de ergonomia. 11 Não, mas vamos anos. pensar em professores como Carlos Maurício Duque, né? Profissionais assim que já têm 40 anos de experiência. Olha quantas coisas eles não viveram, né? Perante a ergonomia e essas transações. Mas eu vou falar dos últimos eventos, que foi a questão da B-Social, com tudo nas questões de ergonomia, que eu achei o máximo. Eu acho que ajudou muito, né, nessa questão de nomenclatura de risco ergonômico. Acho que expandiu demais essa questão, embora o E-Social, né, acabou que nas questões de ergonomia não foi até o final, né? Foi retirado aí. Então, assim, eu tenho um pouco de pé atrás, eu vou ser um pouquinho mais rebelde em relação aos riscos psicossociais. Eu estou naquela, assim, não sei, estou pagando para ver. Eu já conversei com profissionais de segurança do trabalho, por exemplo. Eu nem estou avaliando isso ainda, não vou procurar saber, porque eu acho que isso vai ser revogado até lá. Então, muitas pessoas estão pensando nessa possibilidade. Mas eu acredito que tudo que vem a somar mudança de lei igual está acontecendo, isso é maravilhoso. Como uma consultora de saúde do trabalhador, como uma ergonomista, eu acho isso excelente. Isso ajuda a expandir o nosso trabalho. Mas, assim, vamos torcer para que isso não caia por terra, né? Mas se essa expansão está acontecendo, saúde ocupacional, saúde mental, riscos psicossociais, é porque a demanda está grande. No passado, nós ergonomistas nos preocupávamos com a Layer Dort. Hoje não, o cenário após essa atualização das doenças ocupacionais, né, que o Ministério determinou aí, hoje o enquadramento de uma Layer Dort tem a ver com risco psicossocial. Então, o que está acontecendo? Muita demanda de afastamento, INSS não dá conta. Hoje as informações são cruzadas, né? É claro que o governo ele vai tentar tirar a culpa dele, no sentido de que a saúde, o SUS, ele é bacana, você é bem atendido no SUS, vai depender da cidade, do município, mas qual a minha realidade em relação aos atendimentos da saúde do trabalhador? Já tem anos, principalmente pós-pandemia, que esse cenário de sintomas, né, transtornos mentais, como ansiedade e depressão, estão aumentando gradativamente. Então, a pandemia, ela tem a causa raiz do trabalho? Não, é um vírus, né? Teve altas contaminações decorrentes do trabalho? Teve, mas não é do trabalho. Todo mundo passou por isso. Mas os danos emocionais e mentais geraram repercussões. Então, assim, eu tive vários trabalhadores adoecidos à base de remédio, acompanhando junto com o médico do trabalho, que estavam na fila do SUS esperando o encaminhamento do psicólogo há mais de um ano, né? Existem trabalhos dos municípios muito bacanas, CAPS tem trabalho, mas até você conseguir entrar lá é um processo. E aí a empresa ela coloca na conta do plano de saúde, acaba tendo um outro problema, porque o plano de saúde também está essa questão. Preciso de um médico um especialista daqui 3 meses, um encaminhamento para o psicólogo daqui 3 meses, ou não tem na cidade, dependendo da cidade que você está. Então, assim, tem a responsabilidade do governo também, né? Mas é muito mais fácil colocar na conta das empresas privadas, porque realmente parte dessas doenças são decorrentes do trabalho, mas muitas não são. Então, assim, quando nós observamos esse cenário, muito afastamento, muita relação com o trabalho, atualização de doenças ocupacionais agora com viés psicossocial muito grande, né? Esses indicadores do FAP que as empresas têm, muito acidente de trabalho, essas notificações, isso daí vai gerando cumulativos que no final ninguém sabe ainda, né? Sim. Ô, Jana, em relação à saúde mental e riscos psicossociais no trabalho,
Como que você enxerga, assim, na sua experiência, em relação a esse impacto da ergonomia? Eu falei bastante do que eu vivenciei, agora você. Eu concordo com você, Nath. Eu acho assim, ó, que depois da pandemia aumentou demais essa relação, né, da saúde mental e os riscos psicossociais. E ele trouxe desafio para nós, né? A pandemia trouxe desafio para os indivíduos, né? Desafio emocionais, psicológicos. Isso daí alterou a dinâmica do trabalho, adoecimento, afastamento. Então, eu acho assim, após a pandemia, a saúde mental foi mais intensificada. E eu acredito que por causa disso também eles estão colocando aí, devido a esse aumento nessa demanda, que está vindo essa atualização. Porém, a gente, assim, como uma ergonomia científica, vivendo a ergonomia, a gente já desde sempre a gente teria que já ter olhado para essas questões, né? O bom profissional já está olhando para essas questões aí desde o começo, porque eles são interligados, a gente não consegue separar o físico do mental do trabalhador. Sim, perfeito. E em relação aos riscos psicossociais, qual a sua opinião, cientificamente falando, com seus estudos, que eu sei que você gosta de estudar pra caramba, quem está apto, quais profissionais estão aptos para tratar desse assunto? Essa você quer me pegar, né? Você quer fazer polêmica na live, né? Bora? Então vamos lá. Então, primeira coisa, a gente precisa entender o que são riscos psicossociais abordados na NR1. É a primeira coisa que a gente precisa entender. A gente, na NR1, não fala para a gente estudar o indivíduo, o psique do indivíduo, né? A individualidade dele. A gente precisa entender o indivíduo dentro da organização. Então, a gente precisa pensar o trabalho de maneira integrada, sem separar o ser humano em aspecto físico e cognitivo. O trabalho, ele nasce na organização, vou usar até uma frase da professora da Patrícia. Então, o trabalho, ele nasce na organização, ele é decodificado pelo mental do trabalhador e essa condição mental, ela é transformada em gesto, movimento, execução e cumprimento. Então, nós precisamos ter todos esses olhares interagindo entre si para a gente tá trabalhando a ergonomia, tá trabalhando os fatores ergonômicos. Então, o que eu penso? Quem está apto para trabalhar? Somos nós, ergonomistas. Porque a gente não vai estudar o indivíduo em si, a gente vai estudar as condições de trabalho na que ele está alocado, a que ele está colocado, e entender aquelas condições. Quais são as tarefas dele, quais são os horários, aquele horário de trabalho está impactando a vida dele, a comunicação, como que está a comunicação com chefia, tem comunicação com externos, com pessoas externas, tem risco de agressão física. Então, assim, eu não vou estudar o indivíduo em si, mas toda a funcionalidade do trabalho dele, como que aquilo ali está organizado. E eu, como ergonomista, eu vou tentar diminuir, vou tratar, prevenir essas situações. Então, dar voltada para as condições de trabalho, né? Então, ao contrário dos psicólogos e psiquiatras que focam no tratamento dos indivíduos e nos seus sintomas psicológicos, e buscam, né, a essa correção, a gente atua diretamente no sistema do trabalho. Então, na carga de trabalho, no horário, na comunicação, né, no ritmo. Então, a gente vai atuar nesse aspecto. Por isso que eu acho que a ergonomia, que os riscos psicossociais estão diretamente ligados com a ergonomia. Porque não tem como fatiar físico do cognitivo. Se eu tenho uma demanda alta, aquilo ali vai me levar um estresse, que vai gerar movimentos repetitivos. Então, tudo isso, um é ligado ao outro. Sim, ó, psicólogo e psiquiatra não analisam o ambiente de trabalho, ficando na subjetividade. Isso acontece até mesmo com, vamos falar do médico do trabalho, né? Muitos vão a campo, vão em loco, né? Então aí nós estamos falando do ser humano, né? Não estamos falando dessa capacitação em si. O médico do trabalho, ele está apto, né? Para decidir o que vai fazer ou não com aquele trabalhador. Mas quando nós pensamos que o ergonomista, ele é capacitado
para olhar dentro daquele ambiente de trabalho situações físicas, cognitivas e organizacionais que estão prejudicando o andamento daquele trabalho, ele tem total aptidão através da percepção do trabalhador, que são pontos individuais que nós colhemos aí nas coletas de dados, mas que naquela população que ali encontra, naquele ambiente, né, avaliando a percepção da maioria ou parte desse pessoal, nós vamos chegando ao diagnóstico junto com os parâmetros que nós precisamos avaliar dentro do contexto da própria ergonomia. Então, assim, a NR1 ela é clara em dizer que riscos psicossociais fazem parte dos riscos ergonômicos. Então, é claro que abrangendo, né, outros profissionais para atuar com saúde mental, como, por exemplo, psicólogo, seria maravilhoso. Acontece em muitas empresas hoje, né? Acontece que, assim, parte da minha experiência como ergonomista foi observar que o psicólogo está, sim, inserido nas empresas, mas no DHO, né? No recrutamento e seleção. E agora, tendo essa margem para que eles entrem fazendo esse trabalho individual, é totalmente legal, né? A empresa ela pode optar por isso, mas os riscos psicossociais estão vinculados àquela atividade de trabalho. Quem faz essa avaliação é o ergonomista. A NR1 deixa claro, né, que os riscos psicossociais estão com os fatores ergonômicos. Sim. E por isso é da ergonomia, por isso que está relacionado à ergonomia. Eu estou vendo aí uns comentários falar, né, que deve se analisar o todo, e é realmente o que nós ergonomistas fazemos, ou que todos os ergonomistas deveriam fazer, né? Não entender só a atividade prescrita, só o que está lá recomendado, mas sim entender o que o trabalhador está fazendo. E é nesse entender o que o trabalhador está fazendo que a gente vai poder pegar os riscos psicossociais. Será que todos os equipamentos que ele tem está adaptado para a condição que ele precisa? Ou será que está faltando o equipamento dele quebra constantemente, isso vai gerar um estresse nele, esse estresse pode gerar aí um risco psicossocial. Então, a gente tem que entender desde lá do horário que ele entra, a todas as atividades que ele faz e todos os constrangimentos que ele tem nessa atividade, para aí sim poder entender esses riscos psicossociais que precisamos estudar. O psiquiatra e o psicólogo, eles são de extrema importância, mas ele já entra na parte do cuidado, né? Ele já está cuidando do trabalhador adoecido. A gente tem que prevenir isso antes de acontecer. Então, a gente tem que reduzir, evitar que aconteça isso, né? Então, agir diretamente na organização. Até mesmo porque temos muitos desvios de função, né? Mas, por isso da importância, Poli, da gente entender a tarefa real mesmo que o trabalhador faz, né? Por isso de ir a campo, ficar lá o dia todo olhando o trabalhador, porque às vezes você pergunta pro trabalhador, ele fala, eu só faço atividade A. Daí você fica o dia todo nele, você entende que ele faz atividade A, B, C, D e E. Às vezes aquela atividade A, se fosse na jornada toda, era um risco alto. Mas como ele diversifica, ela já diminui o risco. Ou o contrário. Às vezes as outras atividades que ele atribui tem manuseio de carga, não tem uma condição favorável para ele, ou tem um ritmo estressante. Vou contar uma avaliação que eu peguei essa semana. O trabalhador, ele é do escritório, só que ele cumpre as atividades dele e a atividade de uma amiga que tá, ou ela entra em férias, ou ela tá afastada. Então, assim, o trabalho dele, ele faz 1 ano que ele tá remontando o trabalho dele e o trabalho dessa outra pessoa. O que isso tá gerando nele? Então, como que é o ritmo de trabalho dele? Tudo que ele tem que fazer, isso tá na descrição dele? Não, na descrição dele só tá o trabalho dele. Então, tudo que ele tem que antecipar para ele dar conta daquele dia dele. Qual que é o estresse que isso vai gerar nele? Ele tem treinamento para fazer essas duas atividades? Então, olha todo como os riscos psicossociais, a gente precisa entender toda a atividade de trabalho para estar podendo apontar o dedo, né, para eles. E essa situação que você coloca é muito comum em todas as organizações no sentido de redução de mão de obra.
a questão da economia, o impacto. Então, nós vemos aí o quadro cada vez mais enxutos e o trabalho não reduz, só aumenta. Reduz o número de pessoas, o trabalho aumenta, isso vai fazendo com que a carga de trabalho dessas pessoas, seja administrativo, seja operacional, fique impactante. E sobrecarga de trabalho é um dos distúrbios aí, gatilhos para os riscos psicossociais, pressão de tempo, metas abusivas, jornada de trabalho. Eu tenho 3 trabalhadores de atestado ou afastados aí pelo INSS. Então, o outro trabalhador tem que cumprir, né, a obrigação dele e do outro que está afastado. Qual o impacto organizacional? Plantões de fim de semana. Por mais que a pessoa não está presente, ela tem que ficar ali com o cognitivo pensando no celular, pensando na empresa. Sim. E aí, muitas vezes, essa conta não fecha. E aí, o trabalhador, ele é bom enquanto ele está performando, aparentemente com a sanidade mental ok. Mas nós sabemos que o burnout, por exemplo, que é uma doença do trabalho, já está respaldada por lei, a pessoa ela vai até ela dar conta. Uma hora ela pifa, do nada. E aí acaba que a autogestão, será que está preparado para entender que esse burnout tem relação com a forma de trabalhar daquele seu trabalhador? Ou não, é mais fácil culpar, ser reativo no seguinte, não, é a pessoa que não quis trabalhar mais e acaba que vem um monte de desculpas para tirar a responsabilidade da empresa. Por isso que é importante esse passo do governo de atualizar as normas, nós devemos sim enfatizar isso, que é muito importante, mas que precisa ser avaliado caso a caso. Igual você disse em relação aos procedimentos, né? A ergonomia, principalmente a linha francesa, que até o Maicon tinha falado no começo aí, que ele adora a linha francesa da ergonomia, porque realmente a gente vai ver o trabalho prescrito, o procedimento de trabalho, ele é um, mas a realidade é outro. E aí o ergonomista, ele vai a campo. Se ele é um novo ergonomista naquela empresa, se ele vai na liderança e pergunta como que é aquele trabalho, ele vai ter uma resposta. Se ele vai no trabalhador e pergunta como que é esse trabalho, tendo acesso a esse trabalho prescrito, o trabalhador vai falar outra coisa. E aí vem a técnica do ergonomista, através dos parâmetros que precisam ser avaliados, organização de trabalho, mobiliário, equipamentos, né? E inúmeras situações, transporte manual de cargas, as questões cognitivas, vai chegando no diagnóstico. A Poli coloca aí, né, que muitos fazem isso por medo da perda de emprego, muitos sofrem calados. Mas aí que está o nosso papel como ergonomista. A gente tendo esse contato direto com o trabalhador, a gente ganhando a confiança dele, principalmente os ergonomistas que trabalham com gestão. Então, você está mais na empresa, você consegue contato maior com o trabalhador. Você consegue, aos poucos, ir tirando essas questões dele. Daí você não precisa apontar, foi trabalhador. Não, você vai observando o trabalho, se é realmente aquilo lá que ele diz condiz com a realidade e vai sugerindo melhoras antes que aquilo lá vire um adoecimento, vire um afastamento. É verdade. Bom, já está live, vamos aí para os últimos finais. Em relação a essa questão de outros profissionais atuando aí na saúde mental, qual que é o seu ponto de vista? Você é favorável? Eu acho que tem que ter o psicólogo para agregar na individualidade, assistente social, para também ter essas questões para tratar a individualidade, deixe o risco psicossocial com o ergonomista, junto com o restante da equipe do SESMIT. Ô, Nath, assim, ó, quanto mais profissionais cuidando do trabalhador, melhor, maior a nossa valorização. Mas a gente tem que entender que são programas separados, não são programas que vão avaliar os riscos. Então, são programas de apoio psicológico, são ambientes mais flexíveis, treinamento, desenvolvimento. Então, essas abordagens, elas são ótimas, porque elas vão cumprir além da legislação. Isso daí são estratégias ótimas para a empresa. Maravilha. Alguém tem alguma dúvida em relação ao risco psicossocial?
atuando. Oi? Cortou aqui? Eu acho que Voltei? travou, Nath. Voltou. Certo. Vou tentar conectar aqui, vou tirar. Alguém tem alguma dúvida? Bom, só para que vocês entendam, né? Para quem está chegando agora, teve uma atualização aí da NR1, que é esse programa de gerenciamento de riscos ocupacionais, que vão envolver químico, físico, biológico e também os ergonômicos. E a falta dos apontamentos em relação à saúde mental, aos riscos psicossociais, fez com que haja essa mudança, né? A partir do dia 26 de maio, as empresas precisam inserir os aspectos psicossociais aí nos seus PGRs, porque as empresas elas temem muito, eu não vou apontar, eu não quero que aponte, porque isso vai me gerar um problema, mas esquece que está tudo interligado, né? Aquele trabalhador que se acidenta, que corta o dedo e vai lá no pronto atendimento ter os primeiros cuidados, está sendo notificado, né? Então, nós temos aí a vigilância sanitária, os serestes ativos aí. Isso vai gerando notificações e essa empresa ela não tem para onde correr, porque dados como absenteísmo, rotatividade, né, que são os turnover, e essas questões de problemas em lidar com essa mão de obra, precisa ser tratado respeitando a legislação. E nós, como ergonomistas, estamos aptos aí para melhorar as condições de trabalho. Então, aqui eles falam, né, que riscos psicossociais, eles vão incluir metas excessivas, jornadas extensas, ausência de suporte, é o que nós falamos lá no início, né, a falta da comunicação. Muitas vezes o trabalhador ele não recebeu o treinamento, a capacitação adequado, ou só recebe aquele básico, sabe, de atendimento a ANR, trabalha em altura, ele está apto, não está, mas esquece de que aquele trabalhador que acabou de entrar na empresa, ele tem os desafios dele perante aquele mais experiente. Será que ele foi acolhido pelos demais? Será que ele foi treinado adequadamente? Isso tudo vai gerando problemas nesse ambiente de trabalho, né? Você concorda comigo ou não? Concordo, Nath. Realmente é essa visão que a gente precisa ter. Assédio moral, conflitos interpessoais. Quantos conflitos eu falo assim, e são questões individuais, mas que afetam o ambiente de trabalho. Eu não falo bom dia porque eu chego no meu ambiente de trabalho, nenhum olha na cara do outro, eu falo bom dia e ele não me responde, e aí já fica puto da vida nesse ambiente de trabalho, e aí o colega precisa de ajuda, de um suporte, já não consegue ter. Então, são relações interpessoais difíceis que vão dificultando o trabalho. Quanto à Nós temos relação de hierarquia, né? Muitas das vezes o chefe trata grossamente, porque a hierarquia, eu tô por cima. Então a gente tem que entender que isso daí afeta todo o ambiente de trabalho, não o indivíduo em si, mas toda a organização. E até a questão da hierarquia, né? Muitos estão ali capacitados ou são muito bons tecnicamente, mas a habilidade social está em falta, né? Então, aquele poder de liderar uma equipe, essa questão da Comunicar. soberba acaba atrapalhando. E, ao mesmo tempo, aquela pressão, principalmente dos departamentos em relação isso não é comigo, por exemplo, isso não é comigo RH, isso não é comigo SST, isso é responsabilidade da liderança. E fica nessa reatividade de um jogar para o outro e não resolve-se o problema. Sim. E aí, então, vamos finalizar com essa questão de que a saúde mental ela é importante para todos nós. É responsabilidade da empresa tratar, querendo ou não, sobre esses aspectos, porque ela está sendo pressionada. Pressionada por inúmeros fatores, dentre eles o FAP, a questão do absenteísmo, dos afastamentos do trabalho, de inúmeras situações. Então, a empresa que reconhece a importância de educar e promover esse ambiente mais acolhedor, que aquela pessoa queira estar ali, né? Porque o grande desafio hoje é a pessoa querer estar ali no trabalho, né? Então, assim, a ergonomia ela vai ajudar nessa compreensão do trabalho, né? Para poder transformá-lo.
Nosso Pedidos grande desafio. de indenização, os passivos trabalhistas, está crescendo muito também as perícias ergonômicas, né? Nós, fisioterapeutas, estamos mais atuantes na questão do NTEP, que são as doenças com nexo com o trabalho, né? Então, assim, por enquanto, essas questões de riscos psicossociais estão sendo enquadradas como auxílio-doença em sua maioria, mas eu acredito que isso vai mudar. E se as empresas tiverem essa questão do respaldo jurídico, é muito importante aí, porque vem coisa pesada futuramente. Com toda certeza. Por isso da importância já de estar avaliando, fazendo trabalho de prevenção, fazendo um trabalho cultural, desde a autoliderança, né? Porque às vezes a autoliderança não sabe o que é esse risco psicossocial, não sabe que o ritmo de trabalho vai afetar aquele trabalhador, não sabe que a falta da comunicação clara afeta aquele trabalhador. Exatamente. Jana, eu quero te agradecer pela essa live incrível aí. Eu que agradeço, amiga. E me fala aonde você está, contatos de trabalho. Eu estou em vários locais. Estou aqui em Matão, trabalhando na região. Vou deixar meu celular, meu WhatsApp para contato, que é o 16 997000555. E pelo Instagram também da empresa, pode entrar em contato. E eu fico super feliz a gente ter poder aí, conversar um pouquinho, debater. E que mais lives aconteça aí pela frente. Sim. Bom, para quem não me conhece, está entrando agora, né? Percebeu que no meu Instagram eu sou terapeuta integrativa também. Então, eu trabalhando, estudando tanto essa questão da saúde do trabalhador, que é a minha paixão, muito mais do que a ergonomia em si. Por que eu falo? Porque a ergonomia eu dependo da gestão, né? Então, eu gosto de atuar naquilo que eu tenho total autonomia. Então, assim, como eu percebo as pessoas adoecidas, e como fisioterapeuta, atendi muitas vulnerabilidades, encaminhei muitos trabalhadores para outros profissionais, eu acabei me tornando aí uma terapeuta integrativa e hoje atuo tanto a nível integrativo como também ergonomia. Então aí fiquem aí no nosso canal, sigam a gente aí na rede e vamos nos falando. Boa noite a todos e espero que vocês estejam gostando, né, da nossa live, encaminhe para os amigos. Contato da Janaína, por favor, fala de novo. Vou aqui pôr no zap. Anota aí. Amiga, foi ótimo. 016 997 000 555. Muito bem. Até mais. Boa noite, pessoal. Boa Um noite, beijo. obrigada por quem ficou até agora. Até mais. Tchau, tchau.